Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do painel Trombetas e Festas. Hoje falaremos sobre os terremotos que aconteceram nesta semana aqui na América Latina, no Chile. Mas por que falar de terremotos neste programa? É porque aqui no painel Trombetas e Festas publicamos notícias relacionadas aos sinais da volta de Jesus. Fique conosco e compreenda o momento profético que estamos vivendo. Convidamos um pastor para responder com textos bíblicos se nos finais dos tempos aconteceriam terremotos para testificar a vinda de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos estudando os eventos, os acontecimentos que são marcadores proféticos que apontam para a vinda de Jesus. E um desses marcadores, um desses sinais, são os terremotos. De vez em quando abrimos os noticiários e vemos essas catástrofes acontecendo em alguns locais. Isso traz tristeza ao coração, mas ao mesmo tempo traz uma alegria porque sabemos que Jesus vai voltar. Tristeza pelas famílias que perecem, mas alegria porque sabemos que em breve a trombeta vai soar e Jesus vai nos tirar de todo esse sofrimento. E o texto bíblico em Mateus 24, 7 e 8 diz assim: Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. O início das dores, ele será marcado por alguns acontecimentos que trarão sofrimento a muitas pessoas. Um deles são os terremotos. Em Lucas 21 diz assim, Lucas 21:11, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Os terremotos apontam que Jesus em breve voltará. Há uma tristeza no coração em ver a destruição, mas há um gemido em nós. Vem Jesus. Jesus em breve vai buscar a sua igreja. Maranata, o Senhor Jesus vem. A paz do Senhor a todos. Um terremoto de magnitude 5,4 e outro de 5,3 atingiram o Chile na madrugada de 24 de março, segundo o Centro Sismológico Nacional do país. A atividade sísmica começou a 1h35, horário local de Brasília, quando o solo se moveu a uma profundidade de 80 quilômetros, conforme informações dos portais de notícias. Segundo essa escala, terremotos com magnitudes entre 5 e 5,9, como os registrados no Chile, são considerados moderados, embora esses tremores possam ser sentidos em áreas mais amplas. Geralmente causam danos limitados, a depender da localização, profundidade e infraestrutura local. Até o fechamento dessa edição, não foram registrados mortos, feridos ou danos significativos. Vamos ouvir agora a explicação de um especialista do Grupo Ciência e Fé sobre a causa dos terremotos. Pastor Marcos Saúde, como são gerados os terremotos? Bem, irmãos, dando continuidade a esse assunto sobre terremotos, vou trazer aqui o conceito. Os terremotos são tremores sentidos na superfície da Terra, causados por movimentos bruscos das placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. Esses movimentos podem acontecer naturalmente devido a processos geológicos ou por ações humanas, com a extração de recursos minerais ou armazenamento de líquidos no subsolo. A crosta terrestre é composta por grandes blocos, chamados placas tectônicas, que estão sempre em movimento, deslizando sobre uma camada de magma chamada manto. Essas placas podem colidir entre si, ou afastar-se uma das outras, ou podem deslizar lado a lado, e sendo que podem ser consideradas oceânicas, são aquelas localizadas sob os oceanos, continentais, que formam os continentes, ou mistas, ou seja, aquelas que abrangem áreas oceânicas e continentais. Os terremotos mais comuns
ocorrem nas falhas geológicas, que são fraturas na crosta terrestre, onde as placas se encontram. À medida que essas placas se movem, a energia se acumula até que de repente é liberada, causando terremoto. Essa energia se propaga em forma de ondas sísmicas. Os terremotos são detectados por instrumentos chamados sismógrafos, que registram as vibrações do solo, e para classificá-los usamos a escala Richter, para saber a magnitude, de cada terremoto. E na escala Richter é medido a quantidade de energia que é liberada, e essa escala avalia os danos e efeitos sentidos pela população afetada. Os terremotos podem causar sérios danos, como destruição de edifícios e infraestruturas, geração de tsunamis, deslizamento de terra e outros desastres secundários. No transcorrer dessa explicação, foi mostrada uma animação que apresenta os terremotos ocorridos desde 1º de janeiro de 1901 até 31 de dezembro de 2020. Os tamanhos dos círculos apresentam a magnitude do terremoto e as cores representam sua profundidade na Terra. A animação destaca também os terremotos que geraram tsunamis. Nos chama a atenção aqui o aumento da incidência de terremotos nos últimos anos. Que isso tornou-se um evento cada vez mais frequente nesse tempo em que vivemos, reforçando mais uma vez que é momento de olharmos para o alto, porque a nossa redenção está próxima, conforme a palavra nos orienta, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, no verso 28. A todos a paz do Senhor. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor a todos.